Bom dia, gente. É um prazer estar com vocês aqui, né? Já iniciando a semana. Meu computador, eu acho que não queria trabalhar, mas insisti com ele. E estamos juntos aqui. Espero que estejam todas com saúde, seus familiares também, né? Espero que estejam todas vacinadas, pelo menos com a primeira dose, né? E que em breve a gente possa novamente estar no Genat pessoalmente, né? Como a gente teve acho que foi, eu tive com vocês em 2019 ou 2020. Que a gente possa estar junto novamente, né? Presencialmente, a 19. Hoje a nossa conversa vai girar em torno da avaliação. A avaliação não é novidade para nenhuma de nós aqui, pelo contrário, né? A avaliação faz parte do nosso cotidiano, por isso esse nome que resolvi dar para a nossa fala de hoje. Eu vou projetar um slide aqui, mas fiquem à vontade também para me interromper. Eu sei que as meninas falaram para as perguntas serem feitas no chat, mas eu vou subverter um pouquinho. Quem quiser ligar o microfone e me fazer a pergunta, é só levantar a mão, né, para a gente poder ter um pouquinho de interação aí, né? Acho que a gente, nesse formato, a gente acaba ficando sem câmera, sem falar, sem nada, né? Então, vamos tentar interagir um pouquinho, nada disso me incomoda, e eu acho que o Meet dá conta, né, também de deixar algumas câmeras ligadas. Eu acho que não vai ter nenhum problema não, porque a sala tem poucas pessoas, né? Eu tenho tido atividades com mais de 100 pessoas e tem funcionado razoavelmente, né? Então, vamos ver se dá certo. Quem quiser falar alguma coisa durante a minha fala, fique à vontade, tá? Eu só vou projetar aqui a nossa conversa. Eu vou ficar sem ver vocês, tá? Por causa da apresentação. Então, mais um motivo para vocês terem que ligar as câmeras, para que eu possa saber que vocês querem falar comigo, ok? Vocês estão vendo a apresentação? Sim? Tá, ok. Sim, professora. Obrigada. Então, como disse, hoje a gente vai falar sobre avaliação, revisitando essa prática que para nós, professoras, faz parte do nosso cotidiano. A avaliação, a gente tem relatos dela 4.000 anos antes do presente. Essa ideia da avaliação escolar, foram encontradas algumas pedras escritas que tinham essa ideia de avaliação, essa ideia de pergunta e resposta. Então, essa coisa da gente pensar que é recente a ideia do avaliar, definitivamente não é, né? Até porque a avaliação, ela faz parte da nossa vida cotidiana. A gente avalia tudo o tempo todo, né? A gente avalia o nosso cotidiano, a nossa prática, a gente avalia as outras pessoas, a gente avalia as pessoas até sem conhecer. Olha que coisa maluca, né? Aquela coisa que a gente olha assim, bate o olho na pessoa e fala assim, não fui com a cara daquela pessoa, que é uma coisa muito esquisita, mas acontece, né? E isso é uma forma de avaliação. A pessoa fala alguma coisa, a gente fala, não gostei. Isso é uma forma de avaliação. Ou a gente fala, gostei, também é avaliação. Então, a gente trabalha muito a avaliação de uma forma geral no nosso cotidiano, mas sempre de uma forma muito fechadinha, normalmente, né? Bom dia para quem está entrando agora. E essa forma fechada é uma forma, normalmente, muito dualista, né? Que tem um certo e um errado, né? Maniqueísta também, que tem essa coisa assim, de tem o bom e tem o mal. Então, a gente faz isso todo dia.
Se a gente começar a prestar atenção no nosso cotidiano, a gente passa o dia inteiro fazendo isso, né? E a gente avalia também coisas que vão dar certo, coisas que vão dar errado. A gente, para avaliar, a gente, no final das contas, a gente planeja coisas. Para todo mundo estar aqui hoje, por exemplo, esse horário, ontem todo mundo deve ter avaliado, por exemplo, que hora que teria que acordar para poder estar aqui nesse momento, né? Para poder lá dar uma ajeitadinha no cabelo, passar o batom, né? Fazer de conta que está assim o tempo todo, desde que ninguém olhe da cintura para baixo, né? Então tá todo mundo pronto aí, planejado, avaliou, olha lá, eu avaliei que vocês iam ver um colar que era mais curto, né? Porque se eu colocasse um comprido não ia aparecer, né? Então, olha só o tanto de avaliação que a gente faz, né? E a gente, além da gente avaliar, a gente se prepara para ser avaliada, né? Então, veja como isso é muito cotidiano para a gente, né? E fica parecendo que é um bicho de sete cabeças. Mas vamos pensar um pouco essa coisa que a gente faz todos os dias, né? Dentro aí do nosso trabalho. Então, quando a gente avalia, como está aí no slide, né? A gente vai pensar o significado do que está sendo avaliado, né? E que ele é construído em relação a algum modelo, da gente pensar o que é bom e o que é ruim. E aí a gente faz o quê? A gente pega alguns referenciais que são pré-existentes. A gente pega coisas que a gente já viu antes e pensa, isso é melhor, isso é pior. É a partir daí que a gente faz a avaliação, né? Então, essa avaliação, ela é imbuída das nossas relações sociais, das nossas relações culturais, é imbuída das coisas que a gente acredita, das coisas que a gente não acredita, né? Da forma que a gente constrói o mundo. Então, a partir dessa avaliação cotidiana, a gente vai produzir também a avaliação escolar. Por quê? Porque a avaliação escolar, ela é feita a partir de nós, professores. Nós somos as pessoas responsáveis, em princípio, por fazer essa avaliação. E se essa avaliação é uma atividade humana, a gente tem que, já de cara, pensar que ela é passível de erro, né? E ela é passível de acerto e revisitação, né? Da gente repensar o que a gente está fazendo. Então, vamos seguir mais um pouco. Aqui apenas a ementa que a gente combinou para hoje, né, de pensar um pouco aí quais os princípios para avaliação do ensino e da aprendizagem, os tipos de avaliação, os sentidos e significados da avaliação, a relação entre avaliação e meritocracia, a relação entre avaliação e diferença e as avaliações externas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. E no final das contas, para que a gente avalia? Né? Pensando aí mais especificamente na avaliação escolar. Teoricamente, a avaliação deveria funcionar, em princípio, com um caráter diagnóstico. Como é que é isso? Eu preciso primeiro conhecer os alunos e as alunas que estão ali, para a partir daí eu pensar em possíveis avaliações. E quando eu falo em avaliação, eu nunca posso deixar de pensar no planejamento. Porque eu tenho que o quê? Pensar essa avaliação diagnóstica, que seria aquela primeira avaliação que a gente faz, que é para conhecer os sujeitos que estão na sala de aula, como uma estratégia para o meu planejamento. Só que muitas vezes a gente não faz isso, né? Primeiro, qual relação que tem isso com o ensino e aprendizagem, né? Normalmente, o que a gente faz? A gente ensina um monte de coisa, a gente fica naquela esperança que ensinar tem como resultado a aprendizagem, e depois a gente vai lá e avalia. E aí, no final das contas, muitas vezes a gente dá com os burros na água, né? A gente descobre que a gente ensinou, e pouca gente aprendeu. Então, eu já faço aqui o convite para a gente parar de pensar, da gente repensar aquela coisa que a gente chama de processo ensino-aprendizagem, tudo junto, né? Como se a aprendizagem, como se o ensino e a aprendizagem caminhassem juntinhos. E eles não caminham juntinhos, né? Com aquele hífen lá que a gente vê em muita escrita. Eles caminham separadamente
e podem se encontrar, né? A gente, enquanto professoras, vai lá e ensina, né? Essa é a nossa função, né? A gente tem essa obrigação aí do ensino, a gente vai lá e ensina muitas coisas. Mas a gente não tem garantia dessa aprendizagem. E aí, independente dessa garantia da aprendizagem, muitas vezes a gente vai lá e avalia sem o objetivo de retomar a aprendizagem. Então, para que serve, no final das contas, essa avaliação diagnóstica? Só para voltar um pouquinho para o slide, né? Ela investiga os conhecimentos que a aluna traz para a sala de aula, os usos desses conhecimentos em seu grupo e as formas culturais constituídas dos conhecimentos. E aí, esses conhecimentos que a gente está falando aqui podem ser conhecimentos que não necessariamente foram adquiridos na escola. São conhecimentos que compõem o conhecimento escolar, porque o conhecimento escolar ele não está isolado no mundo, né? Às vezes a gente leva ele para a escola parecendo que ele tem uma essência dentro da escola, e pelo contrário, todo conhecimento surgiu de algum outro espaço. Ele não surgiu na escola, ele está na escola, né? O conhecimento da escola, ele é resultado de um revisitamento, digamos, né, de conhecimentos que são do cotidiano e de conhecimentos da academia. Então, o que a academia faz? A academia, enquanto universidade, né? Ela produz conhecimentos, ela revê conhecimentos do cotidiano e dá outros significados para ela e para eles. E na escola, a gente faz o que com esses conhecimentos? A gente pega esses conhecimentos e a gente pode dizer que a gente torna eles mais palatáveis, né? O que é palatável? É aquela coisa mais fácil de mastigar, de engolir, né? Que fica melhor o sabor. Então, a gente não tem como pegar aqueles conhecimentos que a gente aprende lá na universidade e levar para a escola do jeitinho que a gente aprendeu lá. A gente pega esses conhecimentos e adapta esses conhecimentos para os sujeitos que estão na escola, de acordo com as necessidades daqueles sujeitos. Pelo menos deveria ser assim que a gente devia fazer, né? E aí, a partir desse componente diagnóstico que tem a avaliação, eu deveria fazer o meu planejamento, decidir quais conhecimentos vão estar na escola, quais não vão estar, em que tempos, em que velocidade, né? Então, tudo isso deveria ser anterior à avaliação, né? A avaliação essa que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que vai aí pensar e vai ajudar a medir se aprendeu ou não aprendeu. Qual um outro caráter que a avaliação tem, né? É esse caráter de continuidade. Ela deveria, pelo menos, funcionar. E por que eu estou falando deveria, né? Porque a gente sabe muito bem, como eu disse no início, que a avaliação ela tem funções que extrapolam o que ela deveria, para o que ela deveria realmente funcionar, né? Que seria garantir a aprendizagem. Ela deveria funcionar para a gente revisitar o nosso planejamento, revisitar a nossa prática enquanto professora, para a gente criar outras estratégias de ensinagem para que a coisa funcionasse. E aí, por isso, a avaliação deveria ter esse caráter de continuidade, que é o quê? Um processo avaliativo que acompanha as aquisições sucessivas. É um processo que procura evitar cortes no tempo escolar por meio da seriação, bimestre, semestre, ano letivo. Seria também aquela que busca estabelecer relações entre as ações, as estratégias e o pensamento da aluna e da professora. E aí, o que normalmente a gente faz? E aí não vamos colocar, eu não estou aqui de forma alguma procurando culpadas e menos ainda pensar que nós, professoras, somos culpadas do processo avaliativo, muitas vezes não funcionar. E explico por que agora. Quando a gente fala dessa ideia de bimestre, semestre, ano letivo, toda essa seriação da avaliação, não fomos nós, professoras, que fomos lá e inventamos isso não, né? A gente faz parte de um sistema educacional que foi organizado de uma tal maneira que nos exige fazer esse tipo de avaliação. E aí, o que a gente faz? A gente corre contra o tempo, que é uma coisa muito maluca, né? Por que a gente fica correndo contra o tempo para ensinar coisas se as pessoas ainda não aprenderam
coisas anteriores? Por que eu vou passando para frente, independente das pessoas terem aprendido ou não? E a gente vai vendo que a instituição escolar tem um erro muito grande, né? Mas a gente não aprendeu a fazer de outro jeito ainda. A instituição escolar, ela se organiza de uma tal maneira que ela nos dificulta esse processo de continuidade. Eu saio de um período e entro no outro período, independente da minha vontade professora, e muitas vezes independente da aprendizagem das alunas e dos alunos que estão na sala de aula. A gente tem, com certeza, em toda sala de aula, uma diferença muito grande entre aprendizagens. Cada pessoa aprende uma coisa num tempo diferente. Eu imagino que muita gente aqui tenha filhos e filhas, e com certeza vocês ensinaram as coisas para seus filhos e suas filhas da mesma forma. E cada uma lá aprendeu de uma forma diferente. Tem coisas que algumas filhos ou filhas, mesmo criadas da mesma forma, com o mesmo tipo de ensinamento, você tem a certeza que vai aprender nunca determinadas coisas. Você fala, não é possível que você não aprendeu isso até hoje. Né? E quando a gente fala, você não aprendeu isso até hoje, isso tem... eu não estou falando de só aprendizagens vinculadas à escola, né? Mas tem coisas, por exemplo, que são vinculadas à moral, por exemplo, a aprendizagens motoras, né? Então, a gente tem várias coisas que a gente ensina e as pessoas não aprendem. Por exemplo, a gente poderia pensar, as crianças começam a andar por volta de 1 ano de idade. Só que tem umas que vão começar a andar antes e outras vão começar a andar depois. Isso quer dizer que na fase adulta, a que começou depois vai ter menos habilidade do que a que começou antes? Não necessariamente. Né? Então, a gente tem o quê? Diferenças entre as pessoas e que a escola apaga, muitas vezes. E ela apaga a partir da avaliação. Por quê? Porque a avaliação padroniza, né? A avaliação trata todo mundo como igual. Só um minutinho. Só um instante, gente, por favor. Desculpa, gente, só um instantinho. Seguimos mais um pouco, então. Então, no final das contas, qual é o objetivo da avaliação? A gente tem o quê? Avaliações que muitas vezes são classificadas como quantitativas, que são as avaliações baseadas no produto da aprendizagem, né? Eu vou lá, dou uma prova, dou um trabalho, dou uma atividade qualquer que seja para medir o que a pessoa aprendeu, o que ela não aprendeu, e a partir daí, eu, professora, decido que fulano aprendeu e ciclano não aprendeu. Que fulano sabe mais, que fulano sabe menos. E aí, vejam como a avaliação, ela é arbitrária, né? Porque eu, professora, vamos imaginar, um conteúdo qualquer, né, que eu tenho lá, dentro dos anos iniciais, vamos imaginar lá, estou trabalhando com plantas, né, e vou fazer perguntas sobre as plantas. Só que cada pessoa vai estudar mais uma coisa do que outra. Ou eu vou cobrar nessa prova sobre plantas e animais. Eu, por exemplo, posso gostar mais de plantas do que de animais. Posso morar num lugar onde diversas daquelas plantas que estão ali que foram estudadas na escola, fazem parte do meu cotidiano. Só que os animais não, ou então o inverso. Muito provavelmente, eu vou ter mais facilidade com o conteúdo do que outro.
Isso não quer dizer que eu não aprendi aquele outro conteúdo. Isso não quer dizer também que eu não tenho capacidade de aprender. Então, veja o grande desafio que a gente tem, né? Que é transformar um instrumento que é importante para a gente, que é a avaliação, para que eu possa redimensionar a minha prática em algo que não seja quantitativo, mas algo que seja qualitativo. Então, o nosso desafio é gigantesco. E a gente não aprendeu a fazer isso. Infelizmente, eu não tenho uma receita para dar para vocês, que eu adoraria. Pelo contrário, eu tô aqui, eu acho que é para chorar junto, né? Porque a coisa não é fácil. E aí, agora, eu vou falar uma coisa que provavelmente eu vou ter um punhado de câmera ligada, gente falando. Por quê? Que nem é brincadeira, né? Mas desgraça pouca não tem graça. Já não basta avaliar, né? A gente tem que avaliar na pandemia. Olha isso que beleza, né? Não basta a gente dar aula para 30, 40 alunos e alunas na sala de aula. Agora a gente está inventando jeitos de dar aula nesse formato aqui que a gente está. Se vocês aí tivessem esse formato, ainda vocês estavam achando bom, né? Se vocês pudessem estar com os alunos e alunas de vocês nesse formato que a gente está aqui, ainda seria bom. Só que a gente está falando o quê? De uma realidade de alunos e alunas que não têm acesso à internet, que não têm computador, que não têm telefone, que não tem ninguém em casa que dê conta de auxiliar no uso do equipamento. Então, se o nosso desafio antes era grande, agora sim, para quem reza, tem sido a solução. Se agarra porque a coisa não está fácil, não. Né? Então, a gente está vivendo momentos que o que a gente chamava de desafio antes, quando a gente sair disso aqui, ó, o lombo vai estar calejado. Porque a gente tem se superado, né? E a gente tem visto professoras fazendo trabalhos lindíssimos, apesar de, né? E por que apesar de? Porque é muito difícil a gente trabalhar sem condição de trabalho. E a gente trabalhar não só sem condição de trabalho, né? É praticamente trabalhar sem as alunas e os alunos. Porque eu sei que tem um punhado de escola que está tendo que fazer o quê? Imprimir atividades, entregar para as famílias, né? Tem família que não vai nem buscar as atividades. E aí, como é que o processo de avaliação fica nessa situação? No final das contas, praticamente não fica, né? Porque é muito complicado. Como é que a gente diria, a gente poderia, por exemplo, né, se fosse o caso, reprovar alunos e alunas nesse formato? Eu não me sentiria à vontade, em hipótese alguma, de dizer, olha, você não aprendeu. Se eu não tenho como afirmar nem que o que eu ensinei foi ensinado de uma forma satisfatória. Então, a gente vai passar, a gente está aí já caminhando para 2 anos, né? Num formato extremamente desafiador. Que pensar a avaliação para nós tem sido ainda mais desafiante. Eu estou falando de um lugar muito confortável, né? Como professora no ensino superior, isso para mim é muito mais confortável. Todos os alunos e alunas, pelo menos a maioria, né, tem acesso à internet, né? A universidade criou estratégias para que essas pessoas tenham acesso à internet. Pode até não ter num dia, mas no outro tem. Enfim, a situação é muito mais tranquila do que a que vocês vivem. Né? Porque trabalhar com crianças nessa situação não é só ter acesso à internet. Imagina, vocês vão passar a semana inteira aqui, né? Muito provavelmente, daqui a pouco tem gente levantando, vai lá, bebe uma água, vai ao banheiro, volta, a gente nem sabe se tá aí. Porque as câmeras estão desligadas. E esse formato aqui é um formato muito mais cansativo, né? Do que o formato da sala de aula, o formato sem interação. Né? A gente fala muito tempo sozinha.
A gente não tem aquela coisa de ir lá na mesa, olhar se fez, se não fez. Então, vai ficando cada vez mais difícil, né? E a gente vai chegando num estado de cansaço, e as crianças, muito provavelmente, né? E a nossa situação durante a pandemia vai dificultando cada vez mais o nosso processo de ensino, né? E se eu tenho uma dificuldade no processo de ensino, com certeza eu vou ter um desafio ainda maior no processo de avaliação. E aí, já que esses desafios não têm fim, né? Mesmo de forma presencial, é importante a gente pensar um pouquinho que tipo de avaliação é essa que existe e o que a gente poderia fazer para que esse processo se tornasse um pouco melhor, mesmo dentro desse formato que a gente tem. Eu acho que a gente tem que pensar, olha, esse formato que eu tenho, muito provavelmente todo mundo, Marisa, que é uma outra colega do Centro de Educação, está numa outra sala fazendo uma fala parecida com essa aqui também, muito provavelmente ela está falando também desses grandes desafios. Mas como é que a gente sai desse lugar? A gente tem aí uma instituição, como uma organização que a gente vai chamar aí de uma cultura escolar, que a gente não vai conseguir mudar de hoje para amanhã. Da mesma forma, não adianta eu dizer, eu não vou avaliar ninguém, não vou fazer nada porque eu estou no meio da pandemia. Não, não vai ser assim. A gente tem que criar estratégias para o momento que a gente está vivendo. E mesmo pensando neste momento difícil, o que eu posso fazer? Né? Alguém ia falar? Não? Ok. Só porque eu ouvi um barulhinho. Então, eu penso que tipo de avaliação eu tenho e que tipo de avaliação eu posso utilizar. Vai dar certo? Só a gente tentando. Né? Até porque essas formas de avaliação, elas vão variar de uma turma para outra, de uma cidade para outra, né? De uma idade para outra, da capacidade que nós, professoras, temos de lidar com essas formas de avaliação. Não adianta também eu falar, vai todo mundo fazer dessa forma hoje. Eu tenho aqui, eu pelo menos tenho, mais de 30 anos de sala de aula. Com mais de 30 anos de sala de aula, é óbvio que eu criei um ritmo, um modo de pensar, que não adianta alguém vir falar comigo que, olha, muda hoje, a partir de amanhã você vai fazer diferente. A gente não funciona assim, né? A gente não é massinha de modelar, que alguém vai lá, não é barro, que vai lá e mexe, né? E transforma em outra coisa de um dia para o outro. Então, o objetivo da nossa conversa aqui hoje, a gente o quê? Colocar uma pulguinha atrás da orelha para a gente repensar essas práticas que às vezes a gente não pensou. Porque a gente entra num ritmo, né? Sobretudo para quem tem mais tempo de sala de aula, né? A gente entra num ritmo que muitas vezes a gente fica resistente à mudança. E aí a gente tem duas coisas, né? Pensando assim, vamos pensar em dois extremos, né? A gente tem quem acabou de chegar na escola, né? Que muitas vezes pensa que sabe tudo porque acabou de sair da universidade. E eu sempre falo com as minhas alunas, ouçam as pessoas mais velhas, né? Ouça quem tem mais experiência. Não vem com essa assim, aquilo tudo está ultrapassado. Não ouve, né? Diluam as práticas. Pensem junto, né? Não adianta a gente pensar que tudo que a gente fez no passado é ruim, que tudo que está no presente é bom. Ou o inverso, né? É a gente repensar essa possibilidade, que eu vou falar daqui a pouco, que só funciona se a gente trabalhar no coletivo. Não adianta a gente pensar que a escola funciona, eu fechando a porta da minha sala e pensando, não, mas eu vou fazer o melhor que eu tenho. Não, a gente trabalha numa instituição. E quem trabalha na instituição pública tem um compromisso político ainda maior do que quem trabalha na instituição privada. A gente sabe muito bem que a instituição privada vai atender a interesses muito específicos. Mas nós, enquanto professoras da rede pública, nós temos a obrigação de atender de forma diferenciada cada pessoa que está lá dentro para garantir a igualdade de direitos. E a gente só consegue isso se a gente ficar com os olhos bem abertos e pensar que a avaliação ela tem que se adequar aos sujeitos que estão ali.
ela tem que se adequar ao momento que a gente está vivendo, tá? Então, essa avaliação, ela só vai ser formadora, como está escrito ali, na medida em que eu dou conta de quê? De compreender as etapas do ensino e da aprendizagem, de identificar os sucessos, as dificuldades, os erros do percurso. E quando eu falo isso, eu não estou falando só das alunas que estão lá na sala de aula, não. Estou falando de nós também. Quando eu falo de sucesso, o maior sucesso que a gente tem numa sala de aula, para nós, professoras, é quando a gente sabe que os alunos e as alunas aprenderam. Tem coisa melhor do que chegar no final do ano de uma turma de alfabetização e ver as crianças alfabetizadas? A gente ri até o canto. Aquilo é fantástico. A cada criança que a gente vê lendo uma palavra, a gente fala, putz, deu certo. Que coisa boa isso. Eu fiz alguma coisa que deu certo. Então, a gente tem uma satisfação que passa a ser uma satisfação pessoal, inclusive, né? De quando isso dá certo. E aí, quais são as chances disso dar certo? É, sobretudo, quando a gente dá conta de prestar atenção no desenvolvimento humano nas suas diversas dimensões, que são dimensões o quê? Culturais, sociais, biológicas, afetivas. E aí, para isso, a gente vai dar conta de fazer aquela coisa que normalmente aparece em livro da educação, né, da área da educação. Você tem que conhecer cada aluno e cada aluna que está na sala de aula. Para, né, gente? Mentira. Nós não conseguir fazer isso, não. Conhecer cada um e cada uma, não vamos, não. Mas a gente consegue fazer o quê? Ter sensibilidade suficiente para, na hora necessária, a gente abrir os olhos. A gente tem que ter sensibilidade suficiente para poder enxergar o todo e enxergar o individual na medida da necessidade. A gente vai ter alguns alunos e alunas que praticamente caminham sozinhos. A gente sabe disso. Agora, a gente vai ter alunos e alunas que a gente vai ter que dar a mão. Então, é essa sensibilidade que vai fazer com que a gente dê conta também de enxergar nessa avaliação formadora as possibilidades de criar instrumentos de avaliação que atendam aquelas crianças que estão ali. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que diversificar o máximo esses instrumentos de avaliação. Quanto mais eu diversifico os instrumentos de avaliação, mais eu tenho possibilidade de saber se aquelas pessoas aprenderam ou não aprenderam. Só a gente pegar exemplos do cotidiano. Tem um exemplo que é simples, mas que todo mundo já vivenciou, de uma aprendizagem. Todo mundo aqui já deve ter, dentro do carro, parado numa esquina qualquer e perguntado. Hoje em dia, com o GPS do celular, a gente faz menos. Mas o celular engana a gente de vez em quando também, né? Leva a gente para uns cantos que não era exatamente onde a gente achou que era. E aí, você faz o quê? Você para lá na esquina, vê um punhado de gente parada ali e pergunta: como é que eu faço para chegar em tal lugar? Aí a pessoa vai e te explica: olha, você pega ali, a primeira, segue direto. Pega a primeira direita, depois a primeira esquerda, sobe a ladeira, desce a ladeira, pega a direita e pega a esquerda. E pronto, chegou. Aí você fala, obrigada. Entendeu? Aham, obrigada. Aí você vira a esquina e para na outra esquina, porque você não entendeu porcaria nenhuma. E aí a outra pessoa vira para ti e fala assim, olha, você vira à direita, você vai encontrar uma casa amarela. Aí você sobe a ladeira, que lá no alto você vai ver um prédio vermelho bem alto. Ali a ladeira vai começar a descer. Eu não lembro muito bem quantas quadras, mas eu acho que uma meia dúzia de quadras, você vai ver um bar, que é o bar do João na esquina. Aí no bar do João, você pega a direita de novo. E a pessoa segue te explicando. E você fala, ah, beleza, agora eu entendi. E aí você chega. Por quê? Vamos imaginar, estou falando por mim, eu tenho memória visual. Então, se a pessoa me falou, olha o prédio amarelo, o prédio vermelho, a casa amarela, o bar do João, eu vou ficar de olho nisso e eu vou lembrar. Agora, vira direita, vira esquerda, vira direita, vira esquerda,
eu vou ter que memorizar todo esse vai e volta que não tem muita diferença para mim. Então, veja que para diversificar um instrumento de avaliação, eu nunca vou conseguir fazer isso se eu não diversifico também a minha prática de ensinagem. Então, eu preciso o quê? Ensinar de várias formas e avaliar de várias formas. Isso é fácil? De jeito nenhum. Isso dá trabalho demais, é muito difícil. E aí, eu posso contar para vocês de uma experiência que eu tive, que foi, eu posso dizer que foi a experiência mais bem sucedida que eu já tive enquanto coordenadora pedagógica numa escola. Eu trabalhava numa escola muito grande, e nós éramos 6 coordenadoras pedagógicas na escola, para vocês terem ideia do tamanho que era a escola. E a gente tinha uma separação por grupo de professoras. E aí, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a fazer todos os planejamentos coletivos. Nós fizemos 100% dos planejamentos coletivos. E aí, quando a gente tinha aquelas janelas de aula entre uma aula e outra, porque lá a gente tinha uma divisão, a gente tinha o tempo lá da aula de educação física, a aula de artes e a aula de ensino religioso. Então, as professoras estavam com essas janelas durante as aulas. E aí, o combinado que a gente fez é que as professoras fariam atividades individualmente naquele momento para compartilhar depois. Então, a gente criou um banco de possibilidades de atividade gigantesca. Porque cada pessoa pensou coletivamente e depois pensou sozinha o que poderia ser trabalhado na tua turma. Só que a tua turma também é sempre diversa. E aí você vai e pega a ideia de um canto, a ideia do outro, a ideia do canto, a ideia do outro, e aí isso funciona. Porque ninguém tem criatividade suficiente para poder fazer uma aula brilhante todo dia. Porque fica parecendo que a gente vai dar conta de fazer isso, né? Nós vou dar uma aula fantástica todos os dias. Vou arrasar, todo mundo vai aprender tudo todo dia. Mentira, tem dia que não está afim nem de trabalhar. Né? Nós somos humanas. Porque fica parecendo que professor é uma maquininha de ensinagem, né? E aí chegou lá, ensina, aluno aprende, volta. Você não tem problema em casa, né? Suas contas estão todas pagas. Filho e filha não adoecem em casa também. Ninguém em casa, separa, chora, não morre ninguém, não nasce ninguém. Fica parecendo que nossa vida não tem vida. E que a gente vai estar todos os dias lá, com a mesma cara de paisagem, feliz para as crianças, só que isso é mentira. Então, quando a gente trabalha coletivamente, a gente ganha nisso. Porque a gente divide as tarefas, né? A gente divide a criatividade. E aí a gente acaba dividindo também as angústias. Que eu acho que nós, professoras, a gente tem que trabalhar muito com essa coisa da angústia, né? Porque a gente tem uma cobrança tão grande em cima da gente que fica parecendo que a gente vai dar conta de tudo. E quando a criança não aprende, é culpa da gente. E quando a criança sai da escola, é culpa da gente. Quando a criança cai do brinquedo, tem família que acha que a culpa é da gente, né? Com coisa que a família consegue catar a criança antes de cair, né? Enfim, para a gente dividir isso, só a gente fazendo coletivamente. Vou seguir mais um pouco. Eita, me perdi aqui, só um instante. Pronto. E aí, eu já falei bastante sobre isso, mas só para a gente dar nome, né? O que normalmente a gente trabalha na escola? É com a ideia da avaliação somativa. O que é essa avaliação somativa? O próprio nome diz, né? É que soma, tem a ver com números, né? É aquela o quê? Que certifica um curso, do tipo, cheguei ao 5º ano. Pronto. Vou passar para o 6º. Por quê? Porque tenho nota suficiente para passar para o 6º. Saí do 6º, vou para o 7º. Por quê? Porque eu consegui nota suficiente. E aí, isso tudo aí responde ao quê? A uma burocracia institucional. Mas não responde às nossas necessidades da sala de aula. Mas não adianta a gente falar, não vou fazer. Porque
o nosso formato institucional nos exige a avaliação. Pode ser aquela avaliação descritiva que a gente faz nos primeiros anos e pode ser a avaliação somativa também. Só que mesmo nessa avaliação somativa, eu consigo fazer uma diversidade de atividades que eu garanto mais formas de saber se as crianças aprenderam ou não aprenderam. E aí, eu preciso tomar um cuidado quando eu faço essas avaliações que elas são somativas, para não cair naquela ideia que cada vez mais tem sido divulgada, né, nos últimos anos sobretudo, que é a ideia da meritocracia, né? Se eu me esforço, eu consigo. Se eu faço, eu consigo. Se eu estudo, eu consigo. Não é assim. Eu, pelo menos, nunca aprendi física na vida. Caso perdido. Totalmente perdido. Estudei, fiz aula particular e eu era daquelas bem caxiona mesmo, assim. Gente, se eu contar para vocês, na época que eu fiz faculdade, a gente vai contando as idades desse jeito, né? Era vestibular, né? Eu tirei 1 ponto no vestibular, na prova de física. Só 1. Para minha sorte. Porque não podia zerar, né? Senão não passava. E esse ponto que eu tirei em física tinha a ver com luzes, que tinha a ver com cor. Como eu gosto de pintar, eu só sabia a resposta por isso. Porque nem para chutar eu sirvo, não acertei uma. Então, se fosse por mérito, eu teria tirado total naquela prova de física pelo tanto que eu estudei. Mas não foi assim que aconteceu. Mas eu tirei, por exemplo, total na prova de história. Olha só. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho outras habilidades. Que eu tenho aproximação com outras coisas. E ainda, além disso, eu posso ter tido sorte de ter caído na prova o que eu estudei. Porque quando a gente dá uma prova, a gente escolhe coisas para colocar lá. A gente não coloca tudo que a gente trabalhou na sala de aula. A prova ela é resultado de uma seleção extremamente cruel. Olha, tem uma gatinha passando ali. A minha só não passou porque a porta está fechada. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia da meritocracia. Porque essa ideia da meritocracia, ela é extremamente perigosa e ela atende, sobretudo, a interesses políticos. Por quê? Porque é muito mais fácil para quem tem um interesse político, para o Estado aí com letra maiúscula, né? Para quem governa o Estado entendam aí como a presidência da República, os estados e os municípios, né? Dizer, olha, eu dei todas as condições. Você não passou porque você não quis, você não passou porque você não se esforçou. A escola está com as portas abertas. É a mesma coisa da gente pegar agora na pandemia e falar, olha, eu estou dando aula. As alunas aqui não aparecem, eu mando atividade pelo WhatsApp. E ninguém está fazendo porque não quer. A gente não sabe nem se essas pessoas estão comendo. Como é que eu vou dizer que ela não faz porque ela não quer? Com o número de desempregados que a gente tem nesse momento, é muito fácil para o governo dizer que as pessoas não estão fazendo porque não querem. Então, nós, enquanto professoras, enquanto funcionárias públicas, temos essa obrigação política de demarcar a escola pública como um espaço que não é o espaço da meritocracia. Ele é o espaço da igualdade de direitos. Ele tem que ser o espaço da igualdade de oportunidades. As pessoas têm que estar lá e têm que ter oportunidade de, dentro da diferença dela, ter espaço. Sigo mais um pouco. E aí, no final das contas, isso tudo que eu estou falando é para a gente chegar ao quê? Numa avaliação que se contrapõe à avaliação somativa, né? Que é essa avaliação formativa, que ela faz sentido quando ela está junto daquela avaliação diagnóstica que eu falei agora há pouco. Por quê? Porque ela indica um estágio de desenvolvimento. Ela indica
até onde eu fui, onde eu até onde eu posso ir, como eu posso avançar e se eu tenho que retroceder. A gente na escola retrocede muito pouco. A gente pensa naquela ideia do bater capa, né? Então, vou lá pegar o livro didático, começo no livro, preciso terminar esse livro. Porque esses são os conteúdos que foram passados para mim como obrigatórios para serem trabalhados. Só que aí eu tenho metade da turma que não chegou nem na metade daquele aprendizado. Mas eu falo, não, minha obrigação é trabalhar com esse conteúdo até o final. Não me interessa se aprendeu ou não aprendeu. Eu tenho 2 ou 3, não vou atrasar o resto. Porque eu preciso o quê? Seguir com quem aprende. A gente ouve isso, infelizmente. E a gente tem que mudar essa forma de pensar. E aí, é óbvio que a gente tem que mudar o que no final das contas? É a cultura escolar. É um desafio grande, mas que a gente não pode desistir. De modificar esses tempos da escola. E modificar os tempos da escola, a gente já sabe que isso tem dado certo quando a gente para, por exemplo, para reprovação, né? E a gente pensa que a gente tem níveis de aprendizagem. Só que a gente precisa ainda o quê? Mudar a cultura escolar. Para que, com uma mudança da cultura escolar, a gente comece a pensar o quê? O tempo é menos importante. Porque às vezes eu demoro muito tempo para aprender uma coisa, mas eu aprendo outra muito mais rápido. Então, no final das contas, o tempo gasto é o mesmo. Mas a escola ensina tudo a todos o tempo todo, né? É a coisa bem comênios ainda, né? Vamos ensinar tudo a todos ao mesmo tempo. Então, a gente continua lá no século XVI, né? Quando a gente pensa dessa forma. E aí, essa avaliação formativa, ela é uma avaliação que não tem o objetivo de classificar, mas de situar a gente, né? E aí, só para a gente pensar num paralelo dessas duas avaliações, eu tenho o quê? A avaliação somativa, que tem quais preocupações? O resultado é da professora, né? A professora vai dar a nota e coloca a nota lá no diário. Na formativa, o resultado ele é compartilhado. Por quê? Porque a ideia não é pensar numa avaliação que pune quem não aprendeu. É pensar numa avaliação que mede, e aí é medida mesmo, não tem como a gente deixar de pensar nisso, o que aprendeu e o que não aprendeu, para eu retomar. A somativa, ela passa ao lado do processo de aprendizagem, enquanto a formativa, ela é parte do processo de aprendizagem. Então, ser avaliada também faz parte dessa aprendizagem. A somativa, ela classifica e cria níveis. Enquanto a formativa, ela está preocupada com o quê? Em promover um processo de ensino com uma tentativa de garantia de aprendizagem. E por que tentativa? Porque sempre vai ser tentativa. Até porque, às vezes, a gente vai pensar assim, quando a gente tem mais de uma professora na mesma turma, isso vai acontecer sobretudo a partir do 6º ano, né? Que a gente vai começar a ver o quê? As pessoas falando assim, nossa, aquela turma é insuportável. E aí a gente tem mania de fazer isso, né? A sala dos professores é um horror. E aí, aquela turma é insuportável. E aí uma outra professora chega assim, gente, mas comigo aquela turma é ótima. Aí a gente precisa ter uma coisa errada, então, né? Como é que a turma é ótima com uma professora e ela é péssima com outra professora? Porque as pessoas são diferentes. Porque a forma como a gente lida com as pessoas é diferente. Isso quer dizer que a gente está lá para ser amada por todos os alunos e alunas? Não. Seria bom, né? Mas isso pode não acontecer. Mas eu também não estou lá para ser odiada, né? Porque senão a coisa não vai funcionar. Que eu preciso, no mínimo, de convivência, um mínimo de empatia para que a coisa funcione. Né? Então, a gente tem que pensar o quê? Que ali
eu estou no meio de um lugar, eu estou num espaço de relação. Então, a coisa só funciona se eu tiver uma relação, no mínimo, amigável. Né? E isso não quer dizer, eu não estou falando para ninguém trabalhar por amor aqui não, tá? Por favor, a gente trabalha pelo salário, nós somos profissionais. Agora, a gente pode trabalhar com cuidado, com sensibilidade, com, né? E não por. Com é diferente, porque a gente faz o quê? Quando a gente trabalha com, eu vou agregando coisas que, inclusive, me trazem satisfação, né? Você imagina aí trabalhar todos os dias de mau humor, isso é um inferno, né? Quem é que dá conta disso, né? De todo dia estar lá suportando aquilo da pior maneira possível. Então, obviamente, a gente vai querer simplesmente passar por aquilo ali. Então, eu sei, inclusive, né, que para quem está há mais anos na escola, posso falar por mim, né? Estou mais de 30 anos na escola, a gente cansa mesmo, né? A gente está cansada. Para quem trabalha com criança, mais ainda. Para mim é incomparável quem trabalha com criança. Eu trabalhei muitos anos com criança e parei. É cansativo, né? Foi uma escolha, inclusive. E que bom que essa sala está aqui cheia de gente que continua trabalhando com criança, com adolescentes, com pré-adolescentes, né? Porque a gente precisa dessas pessoas. Né? Mas aí a gente tem que criar estratégias o quê? Para que a vida da gente se torne menos difícil. E a garantia dessa aprendizagem, que é o nosso objetivo, torna a nossa vida menos difícil. Porque eu acho difícil ter uma professora que deita a cabeça no travesseiro e fique tranquila quando você percebe que ninguém está aprendendo nada. Porque querendo ou não, a gente fala a culpa é minha. Pode até não ser, mas a gente faz isso, né? Porque isso faz parte daquele exercício de avaliação que eu falei no início, que é essa avaliação pessoal que a gente faz, né? E é muito mais fácil para nós, professoras, tomarmos a culpa do que colocar a culpa. E aí, nesse exercício, nessa coisa que nos ensinaram a fazer também, que a gente é culpada de tudo, o Estado faz isso também, né? Se as crianças não aprendem, a culpa é nossa. Aí a gente tem, vou até me adiantar, para poder ter um tempo para a gente conversar. Vocês vão ver que eu vou saltar uns slides aqui para frente. Mas vou enganchar isso na ideia da avaliação externa. Como é que a avaliação externa surgiu? Com essa ideia de que a gente não sabe avaliar. Né? Que é preciso ter uma outra instituição que avalie o nosso trabalho, que avalie os alunos e alunas para ver aonde está o erro. Então, a gente tem, por exemplo, avaliações que o Estado chama, né, a Provinha Brasil, por exemplo, pensando aí como uma avaliação diagnóstica da alfabetização. Né? Como é que você fala que a professora que está lá na sala de aula todos os dias não é a pessoa mais capacitada para fazer essa avaliação diagnóstica? Vem uma pessoa de fora, pega uma avaliação num formato único, que as crianças não estão acostumadas, e coloca lá dentro e avalia. Avalia teu trabalho, avalia a escola, dá dinheiro para a escola, tira dinheiro da escola e te coloca como incompetente. E ainda fala depois que a gente é mal formada. Por isso que precisa ter avaliação externa, por isso que tem que ter avaliação continuada, por isso que precisa rever os cursos de licenciatura que a gente está passando agora, por uma tentativa gigantesca desse governo de modificar a forma dos cursos de licenciatura, como se a gente não tivesse feito certo esse tempo todo. É esse governo que vai dizer como é que a gente vai fazer. Eu me sinto desrespeitada quando eu vejo que estão me cobrando coisas que eu tenho sim capacidade de fazer. Agora, quando eu falo, eu preciso de condição de trabalho, aí desaparece todo mundo. Aí não tem mais. Quando a gente vai lá e reclama do salário, aí não tem mais ninguém também não. Então, a gente precisa de quê? De unir forças. E unir forças significa, inclusive, unir forças políticas, enquanto categoria, né? A gente, às vezes, vai se perdendo enquanto categoria.
Então, é importante da gente se unir também para isso. Não adianta a gente pensar só lá nos processos de ensino, aprendizagem, e esquecer que a gente tem um bombardeio das instituições em cima da gente, cobrando da gente, sem oferecer. Né? Então, esse processo de avaliação tem que colocar também a instituição em avaliação. Colocar o Estado, o município, o governo federal em avaliação. Né? Digo mais um pouco. E aí, para a gente dar conta de pensar tudo isso, repito um pouco mais, se repito um pouco mais é bom, né? É repetir mais vezes mesmo. É sobre como é que a gente pensa essa multiplicidade de avaliações que eu estou dizendo que a gente tem que fazer. E aí, antes disso, vou falar um pouco sobre a prova. Muita gente demoniza a prova, né? Eu venho de uma geração, no curso de pedagogia, que houve uma demonização da prova. Que é aquela coisa, a prova não avalia. E aí a gente passou por uma fase que todos os trabalhos eram feitos em grupo. Todas as atividades eram em grupo. Não, porque um colabora com o outro. E aí, vou fazer uma defesa da prova aqui, que pode parecer estranho diante da minha fala. Mas eu, particularmente, acho a prova importante. Que a partir da prova, eu posso saber se Zenilda aprendeu, se Flávia aprendeu, se Cláudia aprendeu, se Ana Lúcia aprendeu, se Luciana aprendeu. O que cada uma aprendeu individualmente e não no coletivo. A gente sabe muito bem que as atividades coletivas são importantes, mas elas mascaram as aprendizagens. Porque eu sempre tenho aquele e aquela folgada que escora no colega e não faz nada. Então, é importante também que a gente crie estratégias individuais de avaliação. Então, não é só pensar nessas avaliações coletivas, a gente pensar numa diversidade de avaliações. Ah, não, vou fazer só prova de múltipla escolha. Não dá certo. Vou fazer só prova discursiva. Também não. Então, eu preciso o quê? Diversificar. E por que eu diversifico? Para pensar no que está escrito nesse slide aí, numa avaliação mais inclusiva. E o que é uma avaliação inclusiva? É aquela que enxerga a outra pessoa. É aquela que vai tentar. Vejam que eu estou usando a palavra tentar sempre, porque a gente não tem garantia de nada, né? Vai tentar atender as individualidades. E aí, no final das contas, a gente respeita e, por consequência, valoriza a diferença. A gente vai ter muita gente que vai dizer, não, mas eu trato todas as minhas alunas e meus alunos de forma igual. Você está tratando todo mundo igual, então está tudo errado, colega. Porque as pessoas não são iguais. Eu preciso tratar as pessoas de formas diferentes. Então, eu só consigo respeitar a individualidade a partir do momento que eu trato as pessoas de forma diferente. Eu tenho que tratar o quê? Com igualdade de direitos. Isso sim. A escola tem a obrigação de ensinar e tem a obrigação de garantir o direito à aprendizagem. Isso quer dizer que todo mundo vai aprender igual? Não. Então, tá aí o nosso grande desafio. Então, se nem todo mundo aprende igual, a gente também tem que ensinar diferente. É impossível falar de avaliação sem falar desse processo de ensino que se vincula a um outro processo, que é o processo de aprendizagem. E aí, a gente, para pensar essas diferenças, vale a pena a gente perguntar, quem é a pessoa diferente? Quem que eu estou chamando de diferente? Quando eu falo que eu estou chamando alguém de diferente, eu estou fazendo o quê? Criando um vínculo com uma ideia que eu chamo de referente, né? Eu digo que eu sou uma coisa e que a outra pessoa é outra coisa. E quando a gente chama a outra pessoa de diferente, normalmente a gente está falando o quê? Que eu sou normal, que eu sou a certa, que eu sou a melhor. Então, a gente pensar nessa diferença, não como uma diferença comparativa, mas que todo mundo, na sua existência, é diferente da outra pessoa, sempre. Então, só por esse motivo, a gente já tem que pensar nessa avaliação aí de forma diversificada. E essa avaliação inclusiva só faz sentido quando a gente pensa numa avaliação processual.
Porque a gente vai avaliar o quê? Esse caminhar, né? Vamos imaginar aí que a pessoa está aprendendo a andar. Não adianta colocar para correr quem não sabe andar ainda, né? Então, vamos prestar atenção nesses passos que cada pessoa está dando, né? E já estou finalizando minha fala para a gente poder conversar um pouco. Isso aqui eu já falei um pouco, né? Sobre os objetivos da avaliação externa. Então, passo para frente. E aí, a gente tem o quê? Perspectivas de mudança, que eu, inclusive, já fui falando também ao longo da minha fala, né? Que é perder esse caráter classificatório, né? Saber que não é fácil. Ninguém está aqui para dizer que mudar de um dia para o outro é fácil. Por quê? Porque a gente vai ter que repensar comportamentos culturalmente constituídos. A gente ocupa um lugar na avaliação, que eu acho que já está no próximo slide, que é uma relação de poder. Quem que decide o que vai avaliar? Sou eu, professora. Isso é uma relação de poder, em que eu exerço mais poder. E é extremamente difícil você dizer para uma pessoa que ela vai exercer menos poder. Isso em qualquer situação, qualquer uma. Ninguém quer exercer menos poder. E aí, quando você começa a pensar numa avaliação que não é classificatória, você coloca essa avaliação como uma avaliação que é formativa tanto para alunas como para professoras, a gente está falando de quê? De horizontalizar essas relações e não hierarquizar. E aí isso dá muito trabalho. Porque isso é o quê? A gente mudar o que a gente pensa. É a gente mudar o lugar que a gente ocupa enquanto professoras. É a gente repensar por que a gente avalia. E aí, ao pensar por que avalia, e a gente não vai ter tempo para conversar sobre isso, a gente pode conversar em outro momento, é a gente pensar também que currículo é esse. E o outro desafio que a gente tem é pensar que currículo é esse nesse momento com a BNCC. O que a gente tem que ensinar e o que a gente pode modificar nessa ensinagem. Como avaliar aquilo que estão cobrando da gente? Como pegar tudo isso nesse momento tão difícil que é o momento de pandemia? Eu acho que o desafio da pandemia para nós aqui é quase indiscutível, né? Da gente dizer que eu tenho certeza que cada uma de vocês está fazendo o máximo que pode, o melhor que pode. E quem sou eu para vir de fora e dizer que eu sei como fazer? É de jeito nenhum, não faço nem ideia. Eu estou custando a dar conta de pensar como eu avalio dentro de uma instituição pública federal com pessoas adultas. Eu tenho mais condições de trabalho, eu tenho um salário melhor, eu tenho pessoas adultas. Então, se eu tenho dificuldade nessas condições, eu não quero nem imaginar o que vocês estão vivendo. Posso ouvir daqui a pouco, em vez de imaginar. E aí, acabei de falar isso, vou inclusive passar para frente, pensando então, quais são os significados e os sentidos dessa avaliação, né? A gente precisa o quê? Pensar no exame crítico, como eu disse, problematizar para que esses mecanismos que foram criados para a gente avaliar estão na escola, dar um outro papel para a avaliação institucional, né? Colocar essa avaliação para ela deixar de ser controladora, para ela ser formadora, para eu ter como resultado o quê? O redimensionamento da minha prática pedagógica. A avaliação tem que ter esse objetivo, o redimensionamento da prática pedagógica. Isso é central para nós, né? Eu acho que dá para, inclusive, terminar minha fala falando que a centralidade da nossa conversa hoje não foi pensar só por que eu avalio, com que eu avalio, mas é pensar por que eu avalio, com que eu avalio para redimensionar a minha prática, para redimensionar a minha forma de ensinar. Porque o grande objetivo da escola é que as pessoas aprendam. Se a escola não corre atrás desse objetivo, a gente não precisa de escola. A escola está ali para ensinar coisas. Ensinar coisas
escolares, ensinar coisas sobre a cultura, ensinar coisas sobre a vida, criar um sujeito para viver nessa sociedade, para modificar essa sociedade que a gente está vivendo. Acho que é mais urgente do que nunca a gente pensar que a gente precisa criar estratégias de ensino que façam as crianças, adolescentes e pessoas adultas a repensar essa sociedade que a gente está vivendo. Por que a gente está vivendo esse momento de pandemia, por exemplo? É importante que a gente discuta isso na sala de aula. Eu vou parar a minha aula para falar de política? Não, porque a aula é política. Eu ensino coisas porque eu estou criando o quê? Sujeitos políticos. E não é à toa que a gente tem tanta gente que não se envolve politicamente. Porque a escola pode ter falhado nisso. E eu acho que talvez essa seja uma grande falha nossa enquanto professoras, de não formar para pensar politicamente. Estou falando de partido político, não. Estou falando de pensar que sociedade é essa que a gente quer. Se a gente vive numa sociedade democrática, a gente está o tempo todo falando aqui de igualdade de direitos, o que eu preciso fazer para garantir a igualdade de direitos e eu não ter uma pessoa tentando massacrar a outra o tempo todo? Né? Então, paro de falar, agradeço demais vocês terem me ouvido, nós temos uns minutinhos para conversar. Vou parar para a gente ter pelo menos uns 15 minutos de conversa, porque eu sei que vocês têm outra atividade daqui a pouco, né? Então, muito obrigada por enquanto.